Conversaremos agora com a doutora Rosana Nocito, ela é dermatologista e conversa com a gente a respeito de herpes. Herpes. Conversaremos agora com a doutora Rosana Nocito. Doutora, obrigada pela sua participação. Sim. O que é o herpes, doutora? Olha, o herpes é uma doença que realmente limita o paciente. O paciente sente dor, sente a dor, o incômodo. Ele pode surgir com o estresse, como sempre, com a exposição solar inadequada. A gente tem vários tipos de herpes. Então vamos tentar dividir. Vamos falar primeiro Isso. assim, herpes simples. Herpes O que é? simples é a afecção através de bolhas ou vesículas que começam como se fosse uma pápula, uma elevação na pele, e o paciente já sabe que ele vai desenvolver. Muitas vezes ele pode ser peribucal, perinasal, e o paciente sente o incômodo, né? O herpes é uma afecção, é uma doença dermatológica causada por vírus. Existem mais de 1000 subtipos de vírus, existem muitos vírus, dependendo dos locais. A gente sabe que existe herpes simples, o labial, existe o genital, existe uma outra modalidade chamada herpes zoster, que está relacionado com um ramo de um nervo, que muitas vezes é intercostal. Às vezes o paciente só vai até o pronto-socorro sentindo dor, às vezes não tem nem lesão e é um herpes. Então é muito importante entender essa modalidade. Isso. Com isso, doutora. Com então, isso. Vamos lá. A pessoa que tem o herpes simples, tá? Que é aquele herpes que volta e meia. Normalmente é quando você vai numa festa, quando você está ansioso com alguma coisa, aí aparece o danado do herpes labial. Estresse Isso emocional. acontece mesmo? É o estresse emocional ou aquela expectativa de, às vezes, uma festa, alguma coisa que pode acontecer? Sim. Geralmente, em altas crises emocionais que a pessoa está... crises de ansiedade também, né? A gente vê que tem muitos jovens que são acometidos pelo herpes. Neste caso do herpes simples, por que isso acontece? Quais são as causas para isso? A gente sabe que é ansiedade, mas ele é hereditário. Como é que se adquire esse herpes? Ele pode ter um componente hereditário, mas não é predominante. Esse herpes é predisposição de cada pessoa, é individual. Por isso que é muito importante, o dermatologista ele tem assim, várias armas para aumentar a imunidade, a defesa do organismo do paciente com herpes. É porque quando a pessoa tem o estresse, que às vezes tem aquela ansiedade, porque vai fazer alguma coisa e aparece o estresse, exatamente a reação é o herpes. Em fatores de estresse emocional, é muito comum o aparecimento do herpes. São as crises de recidiva do herpes. Doutora, uma dúvida, né, que algumas pessoas têm, outras já nem têm mais. É contagioso, né? É contagioso. No início que ele está apresentando... Quando está com as bolinhas. Isso. Não na fase crostosa, que a gente fala, de crostas. Que já está com a feridinha. Que já dessecou, saiu a feridinha, aí já... Não tem perigo praticamente. E né? falando, agora complementando todo o quadro para o herpes simples, você pode usar o antiviral local? Sim. É indicado? É indicado, um dos tratamentos, mas... Que é a pomadinha. O principal é sempre a prevenção, que eu sempre volto a falar, né, Sheila? O que ocorre? O herpes, ele pode ser infectado por bactérias. Então, não é... Muitas vezes eles falam, vou passar aquela pomadinha que sempre resolve, mas não é bem assim. Porque às vezes, se tiver infecção bacteriana, você tem que tratar primeiro a infecção bacteriana. E pode acontecer, doutor? Sim, muitas vezes infecta, muitas vezes. Porque às vezes o paciente fala, isso eu tenho todo mês, é normal. Aí depois que ele vê que não cicatriza e que continua... E aí ele percebe que houve uma complicação, aí ele procura um médico dermatologista. Mas é importante ele procurar um médico
e colocar que ele quer uma melhora na defesa do corpo dele, porque existe essa possibilidade. Então eu faço isso com os meus pacientes no sentido de tornar essas crises cada vez mais esparsas melhorando e a aumentando imunidade. o sistema imunológico do paciente. Exatamente. Doutora, a respeito do herpes genital, seria o mesmo? Sim, é outro tipo de subtipo de vírus, né? Mas ele está presente, genital. Como é o contágio, Pode doutora? ser. Sexual, por via sexual? Por via sexual, sim, muitas vezes, e por imunossupressão, né? Se o paciente abaixa a imunidade, pode apresentar. Também, né? Também. São os dois casos. E Os dois nesse caso do herpes genital, qual seria a indicação de tratamento? Tópicos, né? O tratamento local, prevenindo a infecção bacteriana sempre, e muitas vezes a indicação de vacinas também, a gente utiliza para aumentar a imunidade, e vitaminas via oral. Eu faço muito uso de vitaminas porque hoje em dia a população não se alimenta direito, muitas vezes não tem os nutrientes adequados, então existem suplementos alimentares que você pode prescrever, ajudar o paciente nesse sentido, né? E isso a gente vai conseguir detectar através dos exames de sangue, para a gente verificar o que está... Como é que estão as condições gerais do que paciente. pode estar levando aquele quadro, né, Exatamente. de vírus presente. E acompanhar também as sorologias, né, do herpes, para a gente poder verificar infecção ativa, infecção antiga, que a gente alguns analisa. Parâmetros que tem que analisar. Isso. Doutora, no caso do tratamento do herpes genital, existem tratamentos para minimizar o desconforto? Existem, né? Você pode lançar mão de analgésicos, anti-inflamatórios, mas o principal que o paciente procura mesmo é essas crises serem cada vez mais raras, né? Porque tem pacientes assim que às vezes chegam ao consultório falando todo mês eu tenho. Então aí você tem que ver da onde que está vindo e mais uma vez pesquisando níveis de estresse desse paciente. Quanta doença a gente verifica que vem do problema emocional e do problema do estresse, né, doutora? A gente pode dizer que o estresse está envolvido em 100% de todas as doenças. Não só cutâneas de pele, como, né, dermatológicas. Tem sempre um componente. Sempre tem um gatilho, né? Doutora, vamos falar então do vilão aí do herpes. Todos são muito difíceis da gente conviver, é uma situação delicada, mas o herpes zoster. Sim. Como ele é originário? Ele tem uma relação, o herpes zoster é considerado o mesmo vírus da varicela catapora, tanto é que é chamado varicela zoster. E ele acomete geralmente um ramo de um nervo. O mais comum seria a apresentação de forma intercostal que a gente tem. Eu cheguei a ver pacientes sem lesão de pele que passaram em hospitais, pronto-socorros, não tinham lesão e muitas vezes ninguém chegou ao diagnóstico. Mas, doutora, pode ter a dor reflexa? Sim, é um evento que a gente observa com muita frequência no paciente. Quer dizer, aquela dor que às vezes a pessoa tem uma dor, tem um herpes intercostal e tem uma dor na perna, por exemplo, reflete na perna. Sim, existe esse tipo de abordagem, principalmente pelo estresse que o paciente está sentindo. Normalmente eles ficam com a dor, eles fazem posições de alívio, né? Então, vai tentando encontrar ali uma localização. Um ponto de equilíbrio, exatamente. Doutora, vamos falar então um pouquinho a respeito do herpes, quando ele acomete a face, por exemplo, que tem muitas pessoas que ficam muito, né, preocupadas com isso, com a recuperação. Como é que funciona? Então, é o mesmo vírus do intercostal, é o zoster. É o herpes zoster oftálmico que a gente fala, é o mais grave em face que a gente pode aguardar. Tanto é que a gente pede a avaliação do oftalmologista, porque ele tem que avaliar como que está a retina desse paciente. Porque como existe um acometimento do nervo óptico, é como se ele sofresse uma denervação, é como se ele perdesse a camada de proteção do nervo. O vírus, ele ataca exatamente essa camada de proteção, doloridíssimo, e principalmente a avaliação da retina desse paciente, que é muito
Que pode Alguns levar a uma pacientes levam consequência cegueira. grave. Sim, levam a cegueira, muitas vezes, se não tratado. Então, O toda tratamento vez na constitui abordagem- também antiviral. antiviral e vitaminas também para aumentar a imunidade e refazer a bainha do nervo, né, que foi afetada, que é a vitamina B, que a gente sabe que está envolvida nisso, a vitamina B12 e a B de forma geral. E então, muito importante a avaliação do oftalmologista. Então, Nesse pensando caso só para complementar, o herpes também na parte superior, no rosto, que faz com que a pessoa entorte a face, né? Que fica com a face repuxada. Isso já envolve quadros de paralisia facial. Sim. Seria quadro É o mais mesmo neurológico. herpes zoster, é o mesmo. Isso. Mas envolve mais. Aí nós temos que fazer diagnósticos diferenciais com quadros neurológicos. Porque, por exemplo, o quadro de paralisia facial é um quadro de estresse, o típico é um quadro de estresse violento que o paciente para de ter a musculatura atuante e tudo mais. Mas então, pode acontecer do pode herpes acontecer zoster, do dependente do local que ele foi instalado, ele pode gerar uma paralisia pode gerar, e às vezes pode até gerar. uma confusão. A pessoa vai para o pronto-socorro pensando que está confusão tendo mental. um AVC, um outro problema. Pode sim. Quer dizer, o importante é ficar atento e procurar um acompanhamento, Sim. procurar se cuidar, porque Sim. é bastante incômodo, né, doutora? É muito incômodo, é muito desagradável os quadros de herpes, viu? Vamos falar da vacina, doutora, de Deus. rapidamente. Sim, rapidamente. A vacina é indicada ou não para o herpes zoster? Ela é indicada, muito bem indicada, veio para agregar também a terapêutica. Então, quando bem avaliada e bem indicada, nós prescrevemos, sim. Muito bem. Agora, doutora, quem já teve a catapora e tem o vírus porque ele não sai mais, Sim. o que fazer? Tomar ou não tomar a vacina? Olha, é controverso, mas eu indico sempre tomar, porque eu acredito na imunidade. Porque se você tem a vacina, você produz, né, os fatores imunitários e você acaba ativando a tua imunidade. De forma geral, eu acredito que seria uma condição. Sempre é controverso, válido, mas é válido. Eu acho que é um arsenal terapêutico válido para quando o paciente pode utilizar. E evitar esse transtorno, né? Porque realmente é bem delicado. Doutora, muito obrigada. É um prazer estar aqui. E é isso, gente. O nosso canal fica por aqui. Não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente vai estar juntos no nosso próximo vídeo.